Quantos e quais são os segredos que há por trás de uma palavra? Quanta história tem uma palavra? Você já parou para pensar sobre as palavras que você usa em seu dia a dia? Saberia dizer, por exemplo, de onde elas vêm e o que de fato significam em sua raiz? Será que você saberia dizer, por exemplo, o que o seu próprio nome significa? Tudo que existe, seja conceitual ou físico, tem um nome. Se tem um nome, significa algo. O ser humano é a única espécie capaz de dar nomes às coisas. E isso nos faz, acredite, muito diferentes e distintos de todos os outros seres vivos. Agora, mais importante do que saber o nome que algo leva, é saber por que esse algo leva tal nome. Conhecer isto nos faz ainda melhores, pois eleva a nossa capacidade de compreensão do que somos e do que fazemos quanto ao mundo à nossa volta. Tudo passa a fazer mais sentido. Nossa palavra de hoje é muito querida para nós. Ela carrega um universo à parte de sentidos e sentimentos. E conhecê-los poderá fazer com que entendamos por que ela é uma palavra tão importante e tão imponente. Davi, o maior rei do antigo Israel, escreveu em seu livro de Salmos o seguinte: Baruch Hashem Tsuri Amelamed Yadai Lakrav, Etzbeotai Lamilchama. Bendito és tu, Eterno, minha rocha, que adestras as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Salmo 144, verso 1. E o que você imagina quando lê sobre mãos e dedos adestrados para a batalha? Seria por acaso mãos e dedos treinados para manejar e vergar um arco? Vamos ver algo assim também no Salmo 18:35. Melamed yadai lamilchama, venichata keshet nehusha zrootai. Adestra as minhas mãos para a guerra, e meus braços vergam um arco de bronze. E quão destras eram as mãos e os dedos de Davi para vergar o arco e cravar suas setas no alvo desejado? Bem, não restam dúvidas de que, neste quesito, ele era muito eficaz, e por isso ganhou fama e renome de guerreiro. Mas espere aí, estamos tratando aqui de uma palavra importante para nós e até agora não temos nada de realmente revelador, senão pistas que nos relembram a arte do tiro com arco, a ideia de Davi como um perito arqueiro e só. Mas vamos continuar nessas pistas. Quando os israelitas estavam para entrar na Terra Prometida, eles ouviram de Hashem, via Moisés, a seguinte promessa: Venatati metar artsechem beito yore umalkosh. E darei a chuva da vossa terra, a temporã e a serôdia. Deuteronômio 11:14. O termo vertido aqui como chuva temporã ou yoré refere-se àquelas primeiras chuvas que caem sobre a terra de Israel a partir do mês de Reshvan, ou meados de outubro e novembro, época de outono no hemisfério norte. Assim, o termo yoré está associado à ideia de chuva, água que literalmente cai do céu. A água da chuva sempre foi encarada não apenas pelos israelitas, mas também por todos os demais povos, tanto antigos quanto modernos, como uma verdadeira bênção, sem a qual a vida se faria simplesmente impossível e inviável neste mundo. Era e é a chuva tão esperada pelo lavrador e pelo sertanejo, que renova as esperanças de todos, trazendo frutos ao mundo, banhando a terra e o povo sedento. Então, até este momento, temos a ideia do arco e das setas, você lembra? E agora a ideia das primeiras chuvas, que tornam viável a vida na terra de Israel até os dias de hoje. Mas haveria alguma ligação do ato de atirar flechas com um arco e as primeiras chuvas na terra de Israel? Bem, talvez haja, mas não parece nada assim tão óbvio, não é mesmo? Continuemos com as nossas pistas sobre a palavra de hoje. O profeta Isaías, indignado com o secularismo e a indolência dos efraimitas e do povo do Reino do Norte em geral, depois de constatar a sua incredulidade e falta de dedicação às coisas de Deus, disse:
Et mi yore dea, vet mi yavin shmoa. A quem se ensinará o conhecimento e a quem será dado ao entender doutrina? Isaías 28:9. Aqui a ideia de ensinar é yore, exatamente como se diz primeiras chuvas em hebraico. Já no Salmo 25:8 nós lemos: Tov veyashar Hashem, al ken yore hataim baderech. Bom e reto é Hashem, e por isso ensinará os pecadores pelo caminho. Assim também o ato de ensinar é yore. Que interessante. Quer dizer então que a ideia de ensinar está vinculada à ideia de primeiras chuvas? Mas e o que isso tem a ver com a nossa primeira ideia, aquela relacionada ao tiro de arco? Parece que atirar com arco, chuva e ensinar tem pouca, se é que tem alguma coisa em comum. Vimos que a primeira chuva, a água do céu que cai na terra de Israel, é chamada de Yoré, assim como também o ato de ensinar. E como seria chamado um arqueiro, alguém que dispara um arco usando flechas? Vejamos Isaías 37 e 33. Lachen ko amar Hashem el melech Ashur, lo yavo el air azot, velo yore sham hetz. Portanto, assim diz Hashem ao rei da Assíria, não entrará na cidade e não lançará nela flecha alguma. Sim, isso mesmo. Atirar uma flecha na direção de um alvo é yoré, assim como a primeira chuva é yoré. E ensinar ou apontar o caminho é também yoré. Agora já podemos dar um passo a mais e avançar em nossa lição. Nossa palavra misteriosa está relacionada a essas ideias que acabamos de ver. No hebraico, as palavras têm uma ligação com sua origem etimológica, que se dá por meio de 2 ou 3 consoantes. No caso do termo yoré, sendo um particípio ativo, a letra vav, resh e o re representam um modelo desse tempo verbal, ainda que a raiz seja sensivelmente diferente. Em vários casos, a letra mem está associada a um prefixo que representa a ação causativa. Assim, ao ligarmos a letra mem ao corpo ou segmento vav, resh, re de yoré, nós temos moré, ou professor. Um professor nada mais é do que alguém que causa ou faz com que alguém aprenda. Da mesma forma, lembra o arqueiro, que instrui um aluno em sua arte. Mas e quanto à chuva, a água do céu? Voltemos ao texto de Deuteronômio 11:14. Não, façamos melhor, voltemos ao verso 13. E será que se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma? E agora o verso 14. Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã, que no hebraico é yoré, e a serôdia, para que recolhais o vosso grão, o vosso mosto e o vosso azeite. A conclusão natural a que chegamos é que se alguém fosse instruído, yoré, na obediência dos mandamentos, então a chuva, que também chama-se yoré, chegaria às suas terras. E esta instrução viria por meio de um moré, de um mestre. Este mestre, por instruir ou ensinar seus alunos, de alguma forma faria com que as primeiras chuvas descessem sobre a terra na época da semeadura. Mas que mandamentos seriam esses? Naturalmente que falamos aqui dos mandamentos da Torá. Mas parem para pensar. A Torá está vinculada a tudo isso, até mesmo pela sua estrutura ortográfica, na base do seu modelo, do seu paradigma, de Vav, Resh e Re. A Torá é a instrução que adestra nossas mãos como as mãos de um perito arqueiro para Maasim Tovim, para fazer boas obras, para acertarmos o alvo, que são as mitzvot, os mandamentos de Deus. A Torá nos ensina o caminho a seguirmos nessa vida, é o que nos instrui para que as primeiras chuvas, que é uma tipologia das bênçãos, caiam sempre sobre a nossa terra. Todas essas coisas estão conectadas, interligadas pela sua raiz, preenchendo nossa vida com luz e sabedoria, a fim de que nossa conduta neste mundo seja ilibada e irrepreensível. E como sempre, a nossa mensagem final, se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe.
Se ainda não é inscrito, inscreva-se já e ative as notificações. No canal Monoteísmo Racionalista, teremos sempre estudos da Torá, da Parashá, vídeos sobre temas polêmicos e também muito conhecimento da língua hebraica. Fique conosco e até o próximo vídeo.